Olha, gente, o negócio é o seguinte, cara. Tem que respeitar essa camisa aqui, mano. Essa camisa pesa demais, meus amigos. Somos gigantes. Somos o Esporte Clube Corinthians Paulista. Somos o super campeão do Brasil. Tem que respeitar, cara. Gente, que título, que vitória. Cara, 2-0 pro Corinthians. Fora o baile, pois é, o Corinthians deu uma surra no Flamengo. Um grande título, uma grande vitória. E, cara, eu tô muito feliz, né? Eu sei que tem mais competições no ano, tem Libertadores, tem Brasileirão que já começou, tem a Copa do Brasil e são competições mais importantes que uma Supercopa, beleza. Mas ter vencido, cara, foi muito legal, né? Esse rótulo de super campeão do Brasil é muito legal, cara, muito, né? E a gente precisava muito desse título, muito, né? Então, assim, na situação que o Corinthians tá, devendo pra caramba, olha, precisávamos muito desse título e conseguimos. E o Corinthians deu um show na arquibancada, dentro de campo. Cara, que domingo sensacional. Eu vou, além de comentar mais esse jogo, né? Eu vou falar também das meninas, né? Que nesse domingo jogaram a final do Mundial de Clubes Feminino. O Corinthians, infelizmente, perdeu na prorrogação 3-2 para o Arsenal. Eu vou falar das meninas também, tá? Mas vamos começar com os homens, com o masculino, os campeões, os super campeões do Brasil, cara. É assim. Que jogo do Corinthians, né? Que jogo do Corinthians. O Dorival colocou em campo o Gabriel Paulista, né? No meu time seria André Ramalho. Ele colocou o Gabriel Paulista. Deu certo, né? E ele colocou o Carrijo. Quando eu vi o Carrijo na escalação, eu pensei, vai colocar o Morto em campo, né? O Carrijo não tá legal, mas enfim. O Dorival é o técnico, vamos ver o que acontece. E aí, deram a notícia que antes do jogo, né? Aliás, deram a notícia antes do jogo começar, no caso, que os jogadores do Corinthians, comissão técnica também, alguns apresentaram o quadro de virose. Pois é, nas vésperas do jogo, alguns jogadores, alguns membros da comissão técnica apresentaram um quadro de virose. Inclusive o Yuri Alberto, que marcou o segundo gol, né? Então, o Corinthians, com virose e tudo, foi a campo para enfrentar o Flamengo. Alguns diziam, se perder, já tem a desculpa pronta, né? É virose, né? Enfim. Mas fomos com virose e tudo para esse jogo. E, cara, que dedicação dos jogadores, né? O Corinthians que começou controlando o jogo, com a posse de bola. O Flamengo depois deu uma equilibrada, deu um certo trabalho pro Hugo Souza. Teve, acho que 2 chutes que o Hugo Souza encaixou, né? E aí depois, no escanteio, jogada ensaiada. Pois é, o Corinthians treina. Jogada ensaiada, o Mateuzinho jogou pra área. O Gustavo Henrique ajeitou pro meio e o Gabriel Paulista marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Pois é, e eu queria ver André Ramalho em campo e ele não. Pois é, calei minha boca, graças a Deus. Graças a Deus ele foi lá e fez o gol, 1-0 Corinthians. E aí o Corinthians controlou muito bem o primeiro tempo, muito bem. O Flamengo quase não teve chance, né? O Corinthians soube controlar muito bem. E aí no contra-ataque, bola no pé do senhor Memphis Depay. Ele e o goleiro. E o desgraçado me chuta no meio do gol. Pô, Memphis, você ganha 4 milhões. Você não pode perder um gol desse. Não pode. Já basta o Yuri Alberto. Mano, o Memphis tinha que ter feito aquele gol. Mas enfim. Aí acabou o primeiro tempo, 1-0, mas com a polêmica lá que o Carrascal supostamente agrediu o Bidon, né? E aí, parece que o VAR não viu nada, o juiz encerrou o primeiro tempo, beleza. Aí voltou pro segundo tempo, do nada, o árbitro foi pro VAR. Do nada, né?
Acho que isso nunca aconteceu. Pelo menos eu nunca vi isso, né? De um lance acontecer no primeiro tempo, aí antes do segundo tempo começar, o árbitro ir lá rever, né? Eu acho que se fosse lance de pênalti, não ia ter revisão. Mas como era lance para cartão vermelho, então era uma outra coisa, né? E o jogo não tinha recomeçado ainda. Não tinha começado o segundo tempo. Então tava no protocolo. Então ele foi lá, reviu, e a câmera do VAR pegou o Carrascal dando um soco na cara do Breno Bidon, né? Lance para expulsão, e aí o Flamengo começaria o segundo tempo com um a menos, né? Pois é, muito bom pro Corinthians. E aí o Flamengo até tentou uma pressão ali, mesmo com um a menos, o Flamengo tem qualidade. Então eles tentaram uma pressão, mas o Corinthians se portou muito bem na defesa, soube anular o time do Flamengo, né? O Plata, que era o jogador mais perigoso, foi bem anulado. O Arrascaeta, que era um demônio na vida do Corinthians, né? O Arrascaeta é um carrasco do Corinthians. Foi perfeitamente anulado também. Arrascaeta não jogou nada. O Pedro, por exemplo, ficou no bolso dos zagueiros do Corinthians. O Pedro mal tocou na bola. E aí o Felipe Luiz colocou em campo a estrela, né? Paquetá, né? 40 e tantos milhões de euros, não é? Botou o Paquetá em campo. Aí logo depois o Dorival respondeu colocando o Garro, né? E aí tirou depois o Arrascaeta e o Pedro, o Felipe Luiz, né? E aí beleza, aí depois teve um gol do Corinthians que foi anulado, o impedimento do Yuri Alberto, que o Memphis faz um gol, né? E, cara, supostamente, né? O VAR não estava funcionando no momento. Supostamente, pelo que eu entendi, né? E aí a marcação de campo foi impedimento, então prevaleceu a marcação de campo, que foi impedimento. Mas é incrível quando, assim, o VAR, pelo que eu entendi, ele só funciona quando convém? É isso que eu tô entendendo? Supostamente não estava funcionando, porque assim, eu vi uma imagem depois do jogo que parece que o Yuri não tava impedido. Não tava, né? A imagem que eu vi, parece que traçaram as linhas lá e o Yuri não estava impedido, ele estava na mesma linha. Eu até tive impressão de impedimento no primeiro momento, mas depois eu revi a imagem e parece a mesma linha. Então podemos dizer que o Corinthians foi prejudicado, mesmo ganhando o título? Que coisa, né? Enfim, aí o Corinthians foi lá controlando o jogo, o Flamengo, claro, perdendo, tentando uma pressão, mas claro, não conseguindo chegar perto do gol do Hugo Souza. Aí nos acréscimos, o Paquetá recebendo na área. Eu acho que foi a única vez que a defesa do Corinthians dormiu no jogo inteiro, né? Aí o Paquetá recebeu, ajeitou, na hora eu pensei, lascou, né? Lascou. Cara, quando o Paquetá isola a bola, eu fico assim, ó. Eu fico um minuto assim, incrédulo, sem acreditar. Meu, ele teve um pênalti praticamente. E ele simplesmente isolou a bola, cara. Gente, esse título, cara... Esse título tem um sabor especial, assim, por muitos motivos. E um deles é justamente isso. O Paquetá contratado, todo mundo dando a notícia. Nossa, o Flamengo conseguindo tirar o Paquetá da Europa, não sei lá o quê. Aí no primeiro jogo do cara, ele tendo a bola do empate, ele isola a bola. Ai, caramba. Que delícia foi isso. Claro, foi uma falha da defesa do Corinthians, mas mesmo assim, cara, o Paquetá ter isolado deixa o título mais saboroso, né? Muito porque tava toda hora a gente comentando Paquetá no Flamengo, falando da dancinha dele, quando ele faz gol, comemora com uma dancinha, enfim, né? Aí depois, no final do jogo, uma bola pro Yuri, ele faz um golaço, ele chapela o goleiro e faz o gol ali na sequência de cabeça. O Bandeirinha deu impedimento de novo, só que o VAR tava funcionando, dessa vez não teve escapatória, o VAR tava funcionando perfeitamente e o Yuri, em posição legalíssima, fez o gol foi validado, 2-0 pro Corinthians. Cara, que sensacional, né? E vamos comentar algumas coisas do jogo. Primeiro a torcida, né? Torcida dividida, né? E a torcida do Corinthians, olha, a torcida do Corinthians deu um show.
só ouvia a torcida do Flamengo quando o Flamengo atacava, assim, e às vezes se ouvia a torcida do Flamengo. A torcida do Corinthians gritou e cantou o jogo inteiro. O jogo inteiro se ouvia a torcida do Corinthians. Claro, pra gente não é novidade isso. Eu até já suspeitava que isso ia acontecer. Mas ver isso acontecendo assim, cara, é calando os flamenguistas em Brasília. Eles que falam, em Brasília nós tem torcida, a gente é uma torcida nacional, não sei lá o quê. A gente deu um baile em cima deles na arquibancada. Um baile, cara. A torcida do Corinthians deu um show. E em campo os jogadores corresponderam, cara. Com muita raça, com muita vontade, com virose e tudo. É difícil, assim, analisar quem foi o melhor, porque todos foram bem. Eu confesso que o jogador que eu mais xinguei foi o Matheus Bidu. O Bidu foi o que eu mais xinguei, mas ele não foi tão mal, né? Enfim, e deram o prêmio de melhor do jogo para o Bidon, merecido. Assim, eu daria o prêmio de melhor em campo para o Yuri Alberto, muito pelo golaço, né? Coisa e tal, mas deram pro Bidon, merecido também. O Bidon jogou muito bem. Enfim, cara, foi um jogo assim quase perfeito do Corinthians, quase perfeito. E aí eu pergunto, né, será que custa o Corinthians jogar assim no Campeonato Brasileiro? Custa? Será que custa? Sabe? Quando chegar a Libertadores, será que dá pra chegar assim, será que dá pra jogar próximo disso? Será? Quando chegar na Libertadores, será que dá pra jogar próximo a isso? Sabe? Será que dá, Corinthians? Será que dá? Ai, meu Deus, hein, cara. Outra coisa, o árbitro. Mano, que árbitro ruim, velho. Nossa. Mano, toda hora era falta pro Flamengo. Toda hora era falta pro Flamengo. Os caras, assim, os jogadores do Corinthians encostavam, pronto, falta. Mano, que árbitro ruim. Meu Deus, cara. Ele não entende que futebol é esporte de contato. Ele não entende. Toda hora falta, toda hora falta. Incrível, né? Enfim, gente. Não sei mais o que eu posso comentar, cara, desse título. A arquibancada deu um show, o time dentro de campo correspondeu. Mais um título para Dorival Júnior, né? Agora a Supercopa. É o rei de Copas, né? É o rei de Copas. Enfim, eu queria muito que ele fosse o rei do Brasileirão também, né? Que o time jogasse assim também no Brasileiro muitas vezes. Mas enfim, né? E é isso, galera. O ano começa como terminou ano passado, o Corinthians sendo campeão. E digo mais, o Vasco deu mais trabalho que o Flamengo. O Vasco na Copa do Brasil deu mais trabalho que o Flamengo hoje. Ai, caralho. E agora, parece que ensinamos ao Palmeiras a como ganhar do Flamengo. Aprendeu, Palmeiras? É assim que se ganha do Flamengo. Aprendeu, Abel Ferreira? Ai, ai, ai. Eu espero que não, porque quando o Flamengo ganha do Palmeiras, eu dou muita risada. Enfim. E agora falar rapidinho das meninas, né? As meninas do Corinthians jogaram a final do Mundial de Clubes Feminino hoje. E foi tudo no mesmo horário, né? Eu tava vendo ao mesmo tempo os dois jogos, né? E, cara, as meninas perderam 3-2, mas, cara, mesmo assim, eu sinto orgulho delas, porque, pô, o Arsenal, que venceu, é o melhor time do mundo no feminino, já começa por aí. E o Arsenal feminino tava no meio da temporada, o Corinthians tá começando a temporada, o feminino. É apenas o segundo jogo delas na temporada, o segundo jogo. O ritmo de jogo pesou demais em campo, demais. As meninas, no final, estavam exaustas, correram muito, né? Então isso pesa, o ritmo de jogo pesou, né? Fora a qualidade do Arsenal, elas têm um ótimo time, é o melhor time do mundo no feminino, né? Mas o Corinthians, cara, fez o que deu pra fazer, levou pra prorrogação, cara, no final do jogo tava 2-1 pra elas, a árbitra marcou um pênalti pro Corinthians, a gente empatou o jogo, levou pra prorrogação, mas acabou tomando um gol na prorrogação, perdeu o título, mas valeu, cara, valeu pra elas, chegaram na final. E é isso aí, cara. É isso aí. Vamos chegar de novo mais fortes no Mundial Feminino, né? É isso aí. Claro, ninguém gosta de perder, mas eu consigo compreender. Eu consigo compreender essa derrota.
né, que elas tiveram. O ritmo de jogo pesou, a qualidade do Arsenal, enfim, acabou pesando. Mas é isso aí, elas perderam, mas eu sinto orgulho porque elas honram a camisa do Corinthians. Elas honram, elas mandam aqui no Brasil, na América, né? Pô, elas ganham toda hora o Brasileirão, a Libertadores feminina, então, cara, eu sinto muito orgulho delas, apesar da derrota. Derrotas, acontece, faz parte, né? É isso. Em compensação, os homens ganharam 2-0. Chupa Flamengo. Cadê os flamenguistas que falaram que ia ser 3-0 pra eles? Cadê? Cadê? Sumiram todos? Cadê? Cadê o 3-0 pro Menguinho? Cadê? Tomou 2-0 fora o baile. Tomou. É isso aí, galera, é isso aí. Comente o que vocês acharam dessa final, o título do Corinthians, o super campeão do Brasil. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians, o super campeão do Brasil!